E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para demonstrar o funcionamento do mecanismo de controle de temperatura que nosso grupo desenvolveu na aula de eletrônica aplicada a microcontroladores. Basicamente, esse circuito é para simular um motor que é acionado baseado na temperatura especificada pelo sensor. Então, por exemplo, eu tenho a temperatura aqui no display. Sempre que a temperatura for maior ou igual a 45 graus, o motor vai entrar em funcionamento, que é representado pelo LED verde. O LED verde sempre vai acender sempre que a temperatura for maior ou igual a 45 graus. Isso é para representar um motor. Como nós não temos um motor aqui no Simul de IDE, a gente usa o LED para representar o motor. Se a temperatura for menor que 45 graus, o LED verde vai apagar, significando que o motor está parado. O display aqui embaixo mostra o estado do motor. Então, por exemplo, se mesmo que a temperatura for menor que 45 graus, ele sempre vai mostrar que o motor está parado aqui embaixo. Se eu aumentar a temperatura e a temperatura passar de 45 graus ou for 45 graus, ele vai trocar o estado e vai passar para em movimento. Numa aplicação industrial, a gente poderia dizer que para mostrar para o operador se o motor está em funcionamento ou não, né? É uma ideia muito bacana para se colocar numa indústria. Porém, vamos supor que a gente precise de um botão de emergência. Vamos supor que o operador, como qualquer outra máquina na indústria, né? A gente sabe que é necessário ter um botão de emergência. Então aqui nós desenvolvemos um botão, push button, que quando é pressionado o botão, ele vai acionar o void interrupt, que é a estrutura da interrupção do PIC, e vai travar todo o laço de repetição do código, vai interromper, e ele vai tratar só aquela função que foi determinada dentro do void interrupt. Então, por um exemplo, está em 55 graus, o motor está em movimento. Vamos supor que aconteceu alguma coisa e o operador precisa pressionar o botão de emergência. Quando eu pressionar o botão de emergência, o LED verde, que significa que o motor está em movimento, ele vai apagar e vai acender o LED vermelho, o LED de baixo aqui, que vai simbolizar que o motor está parado. Foi pressionado o botão de emergência, né? Então vamos lá, se eu apertar o botão, olha lá, ele troca o estado do motor de movimento para parado e ele acende o LED de emergência. Se a gente tentar variar aqui a temperatura, não é possível, né? Justamente porque o botão de emergência é para uma parada, né? Então, aqui, do ponto de vista do código, void interrupt, ele interrompe toda a estrutura do código, ele só vai tratar o que está dentro do void interrupt e só executa aquilo que está dentro do void interrupt. Isso pode ser mostrado aqui, né? A gente tenta variar aqui o potenciômetro, mas não funciona. A temperatura não varia. Bom, vamos para a explicação do código agora. Como eu já tenho no meu canal a explicação dos códigos para acionar o display, o potenciômetro, para simular um sensor de temperatura NTC, e também tenho no meu canal o sistema que nós desenvolvemos para imprimir na tela as palavras no display, eu não vou explicar essa parte do display. Eu vou explicar somente como que algumas funções aqui do display, que é para a parte de inicialização, que está presente no relatório do projeto. Então aqui nós temos a inicialização, as funções do LCD. Aqui nós criamos uma nova variável global para determinar o botão de emergência, que ele fica no pino 0 do port B. Aqui a gente tem a parte da inicialização do LCD. Aqui também a gente tem a parte toda de enviar os bytes, né? Todos os dados. E aqui a gente começa a parte do void interrupt. Essa é uma parte crucial do projeto, justamente para tratar a interrupção, para funcionar o botão de emergência. Então basicamente ele funciona assim: quando o botão lá, né, o botão de emergência for pressionado, ele vai identificar e vai tratar a função interrupt, void interrupt.
Se o bit de interrupção for 1, se for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro. Ou seja, isso aqui é o RB3, referente ao LED verde. Ele vai apagar o LED verde e vai acender o LED vermelho, que é o LED de emergência. Essa parte do interrupt é basicamente isso. E quando ele identificar que o void interrupt for 1, ele vai travar todo o sistema e só vai executar o que está aqui dentro. Aqui nós chegamos na parte do botão de emergência. Aqui foi declarado que o botão de emergência está na porta RB0. Aqui é toda a parte de temperatura, né? Conversão da temperatura, já está no outro vídeo. E aqui finalmente nós chegamos na parte do motor. Basicamente essa parte de acionamento do motor, né? Essa parte que a gente acende o LED verde ou o LED apaga e imprime no display se o motor está em movimento ou parado. É basicamente só um if e else, a estrutura se ou se não, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, se a variável Celsius for maior ou igual a 45, seria Celsius for maior ou igual a 45 graus, ele vai posicionar o display, né, na linha 2. Vai imprimir a palavra em movimento no display, que é para simbolizar o estado do motor. E também vai acender o LED 3, que é o LED verde, simbolizando que o motor está em movimento. Se essa afirmação não for verdadeira, a temperatura for menor que 45 graus, ele vai enviar também na linha 2 do display e vai imprimir a palavra parado. E também vai desligar o LED verde, que é simbolizado pelo motor parado. Esse é o código para esse tipo de sistema de mecanismo de controle de temperatura com o motor. Então, demonstrando novamente, nós temos aqui o motor está 10 graus, está parado, o LED está apagado, motor parado. Conforme eu vou variando o potenciômetro, ele vai subindo a temperatura, né, simbolizando um sensor de temperatura. Quando ele chegar a 45 graus ou maior que 45, 45.50, ele já troca o estado do em movimento, já mostra no display em movimento, e o LED já acende, simbolizando que o motor está em movimento. Se eu voltar e a temperatura cair para menor que 45 graus, ele vai trocar aqui, vai ficar parado e o LED vai apagar. Isso faz com que a estrutura inteira do código trave somente no void interrupt, ou seja, se eu tentar variar a temperatura, ele fica travado. Não consigo variar, simulando exatamente um sistema de emergência. É isso aí, valeu, falou!